Olá pessoal, no vídeo de hoje irei falar para vocês o que são dividendos, qual que são a definição simples, como funcionam, como é que pagam, quais que são os tipos de dividendo, por onde começar, por que vale a pena e por que é consolidado como investimento de longo prazo e como você pode começar hoje mesmo a colocar na sua carteira ações e rendas variáveis que pagam dividendos mensais para você. Então pessoal, para começar mesmo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e seguisse o Instagram e o TikTok que está aí na descrição. Bom, para começar a gente precisa de definição simples para gerar um panorama do que são os dividendos, né? Então os dividendos são partes ou lucros de uma empresa que é distribuído aos seus acionistas, ou seja, aqueles que possuem ação dessa empresa. Imagina que você é sócio de uma pizzaria, tá? Vou coloquei esse exemplo. Se o negócio dá lucro, se vai bem, né, você vai receber uma fatia desse dinheiro. Né? No mundo das ações, essa é a mesma lógica. Essa fatia que você recebe quando a empresa vai bem é a distribuição de dividendos que tem. Empresas que têm resultados positivos podem optar por compartilhar parte desse lucro com quem investiu nelas. É como um agradecimento por confiar no negócio, tá bom? Só que também existem empresas que têm dividendos fixos. Por exemplo, aquelas de fundo imobiliários. Né? Então não é só quando a empresa vai bem, ela já tem esse perfil de pagar dividendos mensais, né? Então a gente vai ver aqui hoje quais são elas, tá? Primeiramente vamos ver como elas funcionam, né? Quem que paga esses dividendos, né? É importante dizer então que nem toda empresa paga, né? Não é toda aquela empresa que você vai colocar, por exemplo, R$1.000 e ela vai pagar dividendo anualmente de 10% como se fosse um juros, né? Não é isso. São empresas específicas que pagam dividendos ou aquelas que vão muito bem e decidem abrir parte de dividendos que tem, né? Então não é toda empresa que paga dividendos. Geralmente são companhias já consolidadas e com lucros estáveis, né? Como os fundos imobiliários dentro do Brasil. Também como bancos, energéticos ou grandes varejistas, né? Startups. E elas costumam reinvestir todo o lucro para crescer, né? Então, ao invés de, às vezes, você ficar com esse dividendo, você reinveste na empresa para ela continuar crescendo e pagar ainda mais dividendos para você, né? Quanto eles são pagos, né? Eles podem ser distribuídos mensalmente ou trimestralmente, ou anualmente, né? Depende. O mais comum, por exemplo, quem está comprando ações com dividendos é que pagam mensalmente por meio dos fundos imobiliários, né? Já como são ações de dividendos, não são ações aquelas que você compra para revender no final do mês, né? Ou no final de cada 3 meses, você fica com essa carteira durante um prazo maior, né? Então é mais estável pagar dividendos mensalmente, né? Então, para receber, você precisa ser acionista antes da data com. A data com é a data limite para você ter uma ação para pagar dividendos dessa ação. Então, cada ação ali que vai pagar dividendos, ela tem uma data com, né, a data de corte, ou seja, até essa data você precisa ter uma ação para receber dividendos, e depois, posteriormente, a data de pagamento, que o dinheiro vai cair na sua conta, tá? E daí, é importante também a gente analisar o dividend yield, que é o dividendo anual, né? Como se fosse um juros. Só que diferente na renda fixa, a gente já sabe quanto de juros a gente vai ganhar ao ano, né? E nesse não. Esse depende, por exemplo, de quanto tá a cota, né? Por exemplo, 10% hoje, né? Você investiu, por exemplo, R$1.000, só que a cota tá R$50, né? Daí todo mês ali vai gerar 1% dessa cota, né? Só que depois essa cota passou a custar R$60, né? Então já não é aquele mesmo 1% para você, né? Ou a cota caiu para R$40, né? Então, mesmo que pague 1% de R$40, você investiu quando ela estava R$50. Então é diferente, entendeu? Então, não é algo fixo, né? Até mesmo os dividendos, muita gente às vezes espera, eu vou colocar ali para receber uma renda fixa. Não, só que se você investiu R$1.000 quando a cota estava um preço e ela caiu, né? Já não vão ser aqueles mesmos 10% ao ano, entende? Então esse indicador mostra qual é o rendimento do dividendo em relação ao preço da ação. Por exemplo, se uma ação custa R$50 e paga R$5 de dividendos por ano, o dividendo yield, né, o dividendo anual é de 10%. Mas cuidado, né, aqui eu coloquei para vocês, um dividendo muito alto pode ser sinal de risco. Nenhuma empresa consegue pagar dividendos tão alto, por exemplo, de 30% ao ano, tá? Muitas vezes a gente olha assim, nossa, essa empresa pagou dividendos alto, mas vocês têm que analisar como é que foi, por exemplo, nos últimos 5 anos, sabe? É insustentável uma empresa pagar dividendos acima de 30%, 25% ao ano, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado desse risco.
Bom, então quais são os tipos de dividendo que paga, né? Tem o dividendo de dinheiro, que é o mais comum, né? Você recebe dinheiro diretamente, né? Quando tem a data de pagamento. E também tem os dividendos em ações, que é quando uma empresa, ao invés de dar o seu dividendo em dinheiro, ela decide dar ações para você, né? Para os acionistas. E também tem aqueles dividendos especiais, que é quando é uma forma de valor extra, né? Geralmente quando a empresa tem um lucro maior do que ela costumava ter, passa assim, tem um lucro gigante, e daí ao invés de ela ter aquele dividendo que ela paga normalmente, ela vai dar um dividendo extra, né? Um dividendo especial. Bom, então a importância, né, de investir em dividendos é porque gera uma renda passiva. Qual é a diferença de renda passiva e renda ativa? Renda ativa é aquela que você gera com o seu trabalho, né? Você vai lá, trabalha e está gerando ali todo mês uma renda ativa. Já a renda passiva é aquele dinheiro que trabalha por si, né? Como a gente costuma dizer no mundo do negócio. Então, aquele dinheiro que entra na sua conta sem você precisar vender as ações, né? Sem você precisar estar ali trabalhando, vendendo ação, né? Aquele dinheiro que todo mês vai entrando por causa dos dividendos que você já tem, né? Aquele dinheiro que trabalha por si todo mês. E daí também tem os juros compostos, né? Se você reinvestir os dividendos, seu patrimônio pode crescer exponencialmente com o tempo. Por exemplo, eu ali comecei com um MXRF11. Eu cheguei a um ponto de tanto MXRF11 pagando dividendos que num mês eu conseguia comprar um novo MXRF11, uma nova cota de MXRF11. Então imagina ali que você tem cerca de R$ 1.000, né? E se está gerando por 1% ao mês, vai ser R$ 10. Né? Então esse 1% ao mês você consegue comprar uma nova ação, uma nova cota, e isso vai gerando uma bola de neve enorme, né? Imagina, com o tempo você consegue passar de uma cota que você conseguia comprar para duas, depois ao mês você consegue comprar 3, 4, 5, daí isso vai formando uma bola de neve imensa ao ponto de você conseguir só viver de renda passiva, né? Isso que é o juros compostos. Mas eu coloquei mais uma atenção, né, que os dividendos não são garantidos, né? A empresa pode reduzir ou cortar pagamentos em crise conforme a gente vai ver. Então não é uma renda fixa ali todo mês, diferente do que alguns costumam dizer, né? É algo ali que é variável, né? Se você, voltando a repetir, né? R$ 100 uma cota, você colocou R$ 1.000 ali, e essa cota com o tempo, né, daqui a 10 anos ela está valendo R$ 20, ela teve uma crise nessa cota, né, ela pode continuar pagando o dividendo yield, só que o dividendo yield dela vai ser muito menor, né, porque antes você comprou quando ela estava 100, agora está pagando, por exemplo, 10% de R$ 20, né, então é muito diferente, então sempre tem que tomar cuidado, né, analisar se são empresas já consolidadas, analisar os gráficos, tá. Bom, então continuando, né? Eu coloquei aqui dicas para onde começar. Primeiramente, né, você tem que estudar a empresa, conforme eu falei, né? Tem que analisar se ela tem um lucro consistente, você pode analisar o ROI, né? O que é o ROI? É o lucro que a empresa teve sobre o valor de cada ação, né? Então você pega o lucro ali e divide por a quantidade de investimento que teve dos acionistas, né? Se teve um lucro muito grande, né, uma porcentagem de lucro grande, então significa que a empresa está tendo lucro anualmente, né, a cada 10 anos, a cada 5 anos, ela está tendo lucro frequente. Só que se você vai colocar ali e ver que a empresa está oscilando bastante no ROI, está tendo um ROI baixo, né, significa que ela não está conseguindo lucrar perante aqueles investimentos, perante aquelas ações que os acionistas estão comprando. Então sempre estude, né, conforme está a saúde da empresa. O ROI, né, é sempre uma dica para vocês. E também diversifique, né? Não coloque tudo em uma ação só, né? Não coloque tudo num fundo imobiliário só, né? Ou numa ação que paga ali dividendos. Sempre diversifique para você ficar mais protegido, né? Então não coloca só em FIIs também, não coloca só em fundo imobiliário, coloca também em galpões, né? Coloca também em lajes. Sempre diversifique bastante, né? E a outra dica, agora uma dica bônus, né? É que dividendos são estratégias de longo prazo, tá? Não adianta você comprar, eu vi muita gente no YouTube gravando vídeo do MXRF11, não adianta você comprar MXRF11 e pensar, daqui a um mês eu vou vender ele. Não, MXRF11 é um investimento de longo prazo, tá? Daqui a 10 anos, por quê? Porque ele vai estar pagando dividendos ao mês, né? Ao ano também. E não é aquela ação para você revender, por exemplo, né? Tem umas até que é o foco de dividendos, mas também que você pode. Por exemplo, a Petrobras que eu coloquei ali, né? A PTR4. Que são. Só que as ações de fundo imobiliário não são, sabe? Elas oscilam um pouco e elas são para você ter ela aí para pagar dividendos para você. Então, como bônus, eu coloquei aqui uma carteira para vocês, né? De 4, né? Aqui em 2025 para vocês colocarem, para vocês que estão começando, né? Que tem aquele dividendo garantido ao ano, né? Que já são empresas consolidadas. Por exemplo, o MXRF11, né? Que está pagando
está pagando hoje em média de 12% de dividend yield, né? 12% ao ano. O KCR11, que está pagando cerca de 18,25% ao ano. O XPML11, né, que está pagando 11,38% ao ano. Lembrando que MXRF11, KCR11 e XPML11 são fundos imobiliários, tá? São os FIIs. O MXRF11 é o fundo imobiliário de papel, né, que é aquela que... Vamos voltar, dar um exemplo, né? Eu estou falando todo o vídeo o que é a diferença de fundo de papel para fundo de tijolo, mas fundo de papel investe em dívidas. Imagina que uma imobiliária não tem dinheiro suficiente para construir um prédio, né? Daí ela vai procurar, então, construtores para isso, né? Ou ela mesma vai procurar então, uma empresa para isso, a empresa vai construir e depois ela vai receber com juros. Esses juros ela pode recolocar para nós que estamos comprando ali, né? Então imagina, uma imobiliária não tem força para construir, ela pega uma empresa e essa empresa, né, com os juros que ela emprestou, ela vai redistribuir esses juros para nós, né? Então isso que é um fundo de papel. Já o XPML11 é um fundo de tijolo, né? O próprio aluguel, né? Por exemplo, tem um shopping como o XPML11, né? Então o aluguel ali que a empresa está recebendo, ela vai repassar para nós, né? Então é um pouquinho diferente disso. Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, na prática, né? Como tem sido o histórico, para mostrar para vocês como é mais seguro investir nessas dividendos que eu coloquei aqui para vocês. Então, pessoal, agora eu vou mostrar na prática para vocês quanto tem pagado de histórico e essas renda variáveis, esses FIIs que eu recomendei para vocês, né? Começando pelo KCR11, conforme vocês podem ver, nos últimos 5 anos, a média foi de 21% ao ano de dividendo, né? E o atual é 18%. Na pandemia, né, isso pagou 5%, né, teve uma queda ali porque as dívidas tiveram que ser renegociadas, né, os aluguéis também, já que estava fechado, já que não tinha tanto poder de construir novas coisas, não estava aberto, né, para pagar tanto aluguel, então tiveram que renegociar e isso faz com que caísse, né, mas de 2021 já voltou para 12%, né, 2022 subiu para 16% ao ano, né, 2023 de 16%, né? E 2024, 15%. Então, pagou bastante dividendos, né? Nos últimos tempos aí, o KCR11, né? E 2025 pagou até agora só um mês, né? Então, tá em 1,47%, né? Mas conforme vocês podem ver, o KCR11, ele sempre estava pagando ali acima, né? De 10%, tá? 16, 15, tá? Então sempre tá pagando ali alto, né? O número ali, os investimentos do KCR11. Outro é o MXRF11, né? Que 2020 ele pagou já mais, né? Porque ele é um título de dívida, não de aluguel, né? Então ele não sofre tanto com as empresas fechadas, né? Com as lojas fechadas. Então 2020, mesmo assim, ele sofreu, pagou 8%, né? 2021 já subiu para 9%. 2022 ali se consolidou como algo que paga mais de 10%, né? Pagou 12%, 2023 pagou 12, quase 13%, e 2024 pagou 11%, e até agora ele só pagou uma cota, né, de 0,98%, então está se mantendo ali próximo do 1%, né? Lembrando que não é só pegar o dividendo mensal e multiplicar por 12, tá? Tem um pouquinho de diferença. Então, 0,98, mesmo que você multiplique por 12, né? Ele vai ficar quase a mesma coisa, mas ele vai dar um pouquinho mais na prática do que isso, né? Outro é o XPML11, tá? Que tem um dividendo atual de 11% e o dividendo médio nos últimos 5 anos é de 8%, né? 2020 sofreu bastante, né? Como estava fechado, pagou 2%. 2021 pagou 5%. 2022 já subiu para 8%, e aí conseguiu se manter numa margem acima de 9%, tá? Então, 2024 pagou 9,82% e 9,47%, tá? E a estimativa é que 2025, né, ele já pagou 2 até agora, se mantém ali no 11%, tá? Lembrando que esse é um investimento também que o Primo Rico recomendou e que muitos investidores têm na sua carteira de XPML11. Agora, saindo do fundo imobiliário, para proteger um pouco vocês, colocar na Petrobras, tá? O dividendo atual da Petrobras, a média está em 20%, e o dividendo médio dos últimos 5 anos foi de 25%, né? 2020 não pagou, né? Teve uma pressão para a Petrobras começar a pagar, então ela começou a partir de 2021, né? Já no período Bolsonaro, com 19%, em 2022 bateu meta histórica, né? Com 67%, né? Então, assim, isso elevou muito, né? Para esse daqui ser 25%.
mas não se espere que seja 25%, né? Vai oscilar ali entre 20% e 16%, tá? Então 2023 pagou 19%, 2024 pagou 21% e o atual ali está cerca de 20%, tá? Lembrando que 2025 não pagou ainda, né? Então se mantendo a margem do 2024, tá, pessoal? Mas vai começar a pagar agora e a estimativa é que oscile, né, entre 20% e 16%. Então essa é a carteira do canal ali, todos são investimentos ali que paguem mais, né? Estão todos oscilando entre 10% e 15%. Lembrando que sobre dividendos não tem juros, tá? Só sobre as cotas que você vende, né? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E aqui como forma só para encerrar, né? Tem as Datacom, né? Por exemplo, a Datacom do MXRF11 mantém uma média de no final do ano, né, para pagar no meio do no final do ano não, no final do mês para pagar no meio do mês seguinte, né? Então, a Datacom de janeiro foi 31 para pagar no dia 14. Então, ali se estima que o próximo dividendo, né, o dividendo de fevereiro incide sobre o final de fevereiro para pagar no meio de março, tá? Então, a Datacom é a data limite, né? Se eu tenho uma cota até o dia 31 eu ganho, né? E daí pago no dia 14, né? Esses são os exemplos. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no TikTok e no Instagram do canal. E é isso, galera. Valeu!